Boa noite. Vamos começar, né, então. Boa noite, meu nome é Elias. Eu vou ser o professor de vocês de matemática, tá? E é a primeira vez que eu estou ensinando e lecionando aqui no Preveste, tá? E para quem já está há muito tempo, sabe muito bem, né, que não tinha professor de matemática e abriu vaga e eu consegui entrar. Aí hoje o conteúdo vai ser bem simples, tá? É conjuntos. E os conteúdos que eu vou dar são todos do plano de estudo da URCA, tá bom? E vou falar um pouco sobre mim, que basicamente só vou falar que eu sou do Campos Sales, né? Pra quem... E aí, vamos começar. Conjuntos. É uma coisa bem simples. Como era a primeira vez que eu estava planejando a aula, né? Eu talvez não seja tanto conteúdo assim. Mas é bem fácil, mas é um conteúdo bem simples, eu acho bem simples, tá? Aí conjunto. Conjunto é a união de elementos que possuem características em comum. O entendimento de conjuntos é a base do estudo da álgebra, funções, entre outros conteúdos da matemática. Notação e representação de conjuntos. Para representar um conjunto, use-se a letra maiúscula, tá? Como o A, o R, o L aqui, por exemplo, né? E os elementos devem estar entre chaves e separados por vírgulas. Exemplo, o conjunto de números de 1 a 6, assim é a representação. R igual, aí abre chaves, aí coloca os elementos, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no caso, né? E fecha as chaves. Aí os conjuntos de números pares, de 1 a 13, são, né, representam com a letra, o L em maiúsculo, aí igual a abre chaves, aí os números 2, 4, 6, 8, 10 e 12, que são os pares entre 1 e 13, né? E fecha as chaves. Os conjuntos podem ser representados de algumas formas, como por enumeração, que é basicamente colocar os elementos em lista, e como por exemplo, aqui, ó, o B igual a 1, 2, 3, 5, 7, 9. Pode ser também descrevendo as características. Como, por exemplo, aqui o Z. Z são todos os números primos até 10. Aí todos os números primos. 2, 1, 2, 3, né? 5, 7. E também pode ser descrito em do diagrama de Venn, que é a representação em diagrama, né? Uma das formas mais eficientes de realizar operações. Então, por exemplo, o conjunto de G é 1, 2, 3, 5, 7, 9, aí descritos aqui no diagrama de Venn. 1, 2, 3, 5, 7, 9. É a forma mais fácil quando for fazer alguma operação de conjuntos. Aí, elementos e relações de pertinência. Dado um elemento aleatório, né, pode-se dizer que esse elemento pertence a um símbolo de pertencimento, o Ezinho assim, o Ezinho aí, ou não pertence, que é o Ezinho cortado, ao conjunto. Exemplo, o J é um conjunto dos números ímpares, né? Onde 6 não pertence a J e 9 pertence a J. Igualdade de conjuntos. Como o próprio nome já diz, né, é igualdade entre os conjuntos. Quando dois ou mais conjuntos são iguais, independente da ordem. Por exemplo, A igual a abre chaves 1, 2, 3, 4 e 5 e B 5, 4, 3, 2, 1. Ao conjunto A é igual a B. Se fosse qualquer outra ordem, sendo que os elementos fossem o mesmo, seria igualdade mesmo assim. Bem simples.
Aí, relação de inclusão. Para entender relação de inclusão, é necessário aprender sobre alguns símbolos. Como, por exemplo, esse C ao contrário, que significa contém. O Czinho normal, o símbolo que parece um C, está contido. O Czinho cortado, ao contrário, não contém. E o Czinho cortado não está contido. Uma dica é que o lado aberto sempre fica virado para o conjunto maior. Como, por exemplo, aqui, ó, H, H 2, 4, 6, 8 e 10 e G 2, 4 e 6. Né? Então, H contém o G, que é o G está contido dentro do H. Todos os elementos do G estão contidos no elemento H. O 2, 4 e 6 também tem no conjunto H. Aí, quando os elementos do conjunto G pertencem também ao conjunto H, dizemos que G pertence a H. Ou também podemos dizer que H... desculpa. Dizemos que G está contido em H. Ou também podemos dizer que H contém o G. Aqui a representação no diagrama de Venn. Aí existem também os subconjuntos. Quando há uma relação de inclusão, né, como aqui, relação de inclusão, ou seja, o conjunto G está contido no conjunto H, como no exemplo anterior. Podemos dizer que G é subconjunto de H. Mesmo assim, o conjunto G não deixa de ser um conjunto, e o conjunto pode ter vários subconjuntos. Um conjunto pode ter muitos conjuntos. Por exemplo, se aqui fosse o conjunto I, que tiver só o número 2, também está no H. Como também é um subconjunto do H, também poderia ser o subconjunto do G, né? Um exemplo é o conjunto A, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem como subconjunto os elementos B, que subconjunto tem como subconjunto os conjuntos B, C e D, que são 2, 4, 6 do B, né? O C é 1, 2, 3, 1, 3, 5, e o D 9, 7. E também até o mesmo conjunto A é subconjunto dele mesmo, porque todos os elementos de A estão nele mesmo, né? Então, o A também é subconjunto dele mesmo. Conjunto unitário é o conjunto que possui um elemento, que possui só um elemento. Exemplo, V igual a 9. Abre chaves, 9, fecha chaves. Observação. Tá passando só aqui, desculpa. Aí, observação. O conjunto ainda é considerado unitário, mesmo se houver somente o elemento 0. Por exemplo, o J igual a 0. Ele continua sendo um conjunto unitário, em vez de ser um conjunto vazio, que é o próximo conjunto. Aí, conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. Podem ser representados de duas formas, sendo elas o conjunto K, né, igual, aí só bota a chavezinha, né, ao lado, abre a chave e fecha a chave, aí é uma representação do conjunto vazio, ou podemos representar com o Ozinho cortado. Conjunto das partes. Considera conjuntos de partes todos os subconjuntos possíveis, vindos de um determinado conjunto. Exemplo, conjunto A, 1, 2, 3. Podemos listar todos os subconjuntos, começando pelo vazio, depois o 1, 2 e 3 elementos. O que tem 1, 2 e 3 elementos. Por exemplo, aqui. O exemplo do conjunto A. Colocamos o conjunto vazio, para representar. O conjunto unitário, que só contém um elemento. Aí botei o 1, 2 e o 3, né, respectivamente. E os conjuntos de dois elementos, que é 1, 2, o 1, 3 e o 2, 3. E o conjunto com três elementos, que é o conjunto A mesmo, 1, 2, 3. Para facilitar, podemos usar a fórmula
N parte do conjunto A é igual a 2 elevado a N, onde o N elevado, esse daqui, é a quantidade de elementos do conjunto. Por exemplo, o conjunto que nós fizemos agora foi do A. Vamos contar quantas partes ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, aqui é muito difícil. Se fosse, por exemplo, um conjunto com 8 elementos, seria muito complicado de encontrar. Então, coloca nessa fórmula, né? N parte do conjunto A é igual a 2, que no caso, no exemplo é 3 elementos, né? O conjunto. Então, eu coloco 3. Aí você calcula, né? Coloca 2 vezes 2 vezes 2, que vai chegar em 8, né? 2 vezes 2 é 4 vezes o 2, e 4 vezes 2 é 8, né? Essa coisa aqui é mais para complicar, é mais para confundir mesmo, eu acho. Assim. É só o número que faz parte do conjunto A, é só para representar isso mesmo. Tipo, não tentem muito focar nisso, porque senão vai ficar complicado. Porque quando se vê, parece um negócio de sete cabeças. Conjuntos finito e infinito. Como o próprio nome sugere, conjunto finito ou limitado é todo conjunto que tem seu começo e fim delimitado. Enquanto o conjunto infinito ou ilimitado é quando não pode prever o limite do conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números pares. Ele é infinito, né? Não tem, nunca vai chegar ao último elemento dos números pares. Aí P, né, para representar o conjunto dos pares, é igual a 2, 4, 6, 8. Aí usa-se as reticências quando o conjunto for infinito, ok? Quando não for, não há necessidade de colocar as reticências. Conjunto universo. Conjunto universo é basicamente todos os elementos considerados, todos os elementos possíveis, considerados um problema. Então, podemos dizer que o elemento pertence ao conjunto universo, todos os elementos pertencem ao conjunto universo, e todo o conjunto está contido nele, ok? Tipo, normalmente as questões que tiver conjunto universo, eles vão dar até onde vai. União de conjuntos. Operações com conjuntos. Aí a união de conjuntos. É a união entre dois ou mais conjuntos, a se formando um novo conjunto. Formalmente, né, o conjunto é dado pelo A união B é igual a X, sendo que X pertence a A ou X pertence a B. Como, por exemplo, aqui. O conjunto A, 1, 3 e 5, e B, 2, 4 e 6. Aí tem que unir os dois, é só colocar os elementos do A e do B. Né? Aí A união B é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Operações com conjuntos. Intersecção de conjuntos. A intersecção é também quando há dois ou mais conjuntos e formando um novo. Assim, os elementos devem estar com conjuntos envolvidos ao mesmo tempo, tanto no conjunto, em todos os conjuntos, ao mesmo tempo. Formalmente, A interseção B é igual a X, sendo que X pertence a A e X pertence a B. Exemplo, A, o conjunto A, né? 1, 2, 3, 4, 5. E conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. A intersecção B é só vocês procurarem os números que se repetem entre eles, que tanto está no conjunto quanto está no outro. Aqui, no caso, é 3, 4 e 5, né? Que estão nos dois. Diferença de conjuntos. A diferença entre dois conjuntos é determinada por elementos de um conjunto não pertencente a outro designado. Ou seja, quando a diferença é quando há um elemento em um, mas não há em um outro.
Aí, formalmente, é A diferença B é igual a X, sendo que X pertence a A, porém X não pertence a B. Exemplo. O conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 3, 4 e 5. Se fosse pedindo para ver a diferença de A e B, é só vocês procurarem os elementos que estão em A e que não estão em B, que no caso aqui é 0, 1 e 2. Se fosse B a diferença de A, é só vocês procurarem os elementos que estão em B, porém não estão em A. É no caso 5. Né? Conjuntos complementares. É quando determinado conjunto A está contido no conjunto, no caso A, né, está contido em outro conjunto, B. Os elementos de B, que não pertencem a A, juntam-se, formando um conjunto complementar. Que é representado por C e coloca as letrinhas dos conjuntos. É igual a B diferença de A. Para ficar mais simples de entender, é melhor com exemplo. O exemplo aqui que eu coloquei foi A, o conjunto A, igual a 0, 1, e B igual a 0, 1, 2, 3. Aí o conjunto complementar de B e A é basicamente a diferença. Ó, o B é diferente do A. O B é a diferença de A. Não sei dependendo do B, mas é basicamente quando A, conjunto complementar é basicamente os números que estão no B, mas não estão no A. Não sei, não, acho que não deu para entender muito bem. Vou tentar explicar melhor. O conjunto de complementares é o conjunto quando há diferença entre um e o outro, quando há um elemento no um e no outro, e a diferença entre eles é o resultado do conjunto complementar. Acho que deu para entender melhor, talvez. Que no caso aqui, A igual a 0, 1 e B 0, 1, 2, 3, né, no exemplo. Aí o conjunto A diferente do B é igual a 2, 3, né? Aqui, ó. 2 e B diferente de A é 2 e 3. Logo, o conjunto complementar deles é o mesmo. A diferença entre um e o outro é o mesmo conjunto complementar. Aí, conjuntos numéricos. Existem alguns conjuntos numéricos, né, que foram importantes para o desenvolvimento teórico da matemática, possuindo diversas aplicações na prática, que são eles números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. O conjunto dos números naturais surgiu por causa da agropecuária, o comércio estava crescendo, né? E a necessidade de representar quantidades. Então, foi criado por esse motivo. É representado pelo símbolo N, esse N aqui diferentezinho, e é escrito em sequência, começando do zero. Aí, N, os números naturais são 0, 1, 2, todos esses numerozinhos que não estão em forma decimal, nem fração, e após o zero. Eles são todos positivos. Aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitamente, né? Até... Aí por isso coloca essas reticências. Esse é o conjunto infinito e fechado para as contas de adição e multiplicação. O que significa fechado? É que basicamente, se você pegar dois números naturais, colocar em adição, vai dar outro número natural. E na multiplicação também, se você pegar dois números de multiplicação e multiplicar eles, não, dois números naturais e multiplicar eles, vai dar outro número natural. O que é o contrário da subtração e divisão, por exemplo. 3 menos 4 vai dar menos 1, o que não é um número natural, ou seja, não é fechado para subtração. E dividir também, que vai dar, nesse exemplo, 3 dividido por 2 vai dar 1,5,
também não é um número natural, ou seja, não é fechado para divisão também. Observação. Quando coloca um asterisco no símbolo, aqui, ó, aqui, deve-se tirar o número 0 da lista. Por exemplo, n asteriscozinho igual a, abre chaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, né, as reticências. Aí, conjunto dos números inteiros. Surgiu com a necessidade de realizar operações de subtração sem restrições. Já que os números naturais não representavam as subtrações e nem divisões, né, por completo, porque representava negativo ou decimal, aí foram criados os números inteiros. É uma sequência infinita, né, e é representado pelo símbolo Z. Esse Zzinho assim diferente. Aí Z é igual a abre chaves, reticências, porque é ilimitado, né, infinito. É menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, aí reticências. A observação do conjunto dos números naturais sobre o asterisco também se aplica aos números inteiros. Ou seja, o asterisco, quando tem um asterisco no símbolo do número inteiro, o zero também não se aplica, não é colocado no conjunto. Então, aqui, ó, não tem um zero. Aí, observação. Todos os números naturais estão contidos em Z. Ok? Todos os números naturais estão contidos nos números inteiros. Desculpa. Que é números naturais, né? Mas 0, 1, 2, 3, 4 estão todos incluídos aqui. Aí, conjunto dos números racionais. É representado pelo Q e não é representado por uma sequência numérica. Estão nesse conjunto todos os números que não podem, que podem, né, ser representados em fração. É representado seus elementos da seguinte maneira: Q é igual a sobre B, em que A e B pertencem a os números inteiros, sendo que B é diferente de zero. B nunca pode ser zero. Todo número inteiro pode ser representado por uma fração. Então, N está contido em Z. Desculpa, os números naturais estão contidos nos números inteiros, estão contidos nos números racionais. As dízimas periódicas também possuem uma representação em fração. Então, elas são incluídas nesse conjunto. Por exemplo, 0,22222. Elas podem, é uma dízima periódica, né, que o 2 se repete, e ele pode ser representado em fração. Então, também são incluídos aos números racionais. Conjunto dos números irracionais. É representado pelo símbolo I. Existem números que não podem ser representados em fração, né? E esses são incluídos nos números irracionais. A principal característica dos números irracionais é a infinidade da parte decimal e não periódica. Exemplo: raiz quadrada que não são quadrados perfeitos. A raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, eles têm um infinitado de parte decimal, né? Se você for procurar a raiz quadrada de 2, e não tem uma periodicidade. Ou seja, por exemplo, a raiz de 2 é 0,2, não que seja, né? Mas se for 0,2332335, tipo, não vai ter uma periodicidade, os números não vão se repetir. E a constante é específica, como por exemplo, π, que é 3,14, 15, 92, enfim, reticências. Eles não
os números o número decimal não se repete, né? Então, está incluído os números irracionais. Conjunto dos números reais é representado pelo R, né? E a união dos números racionais e irracionais. Lembrando que os conjuntos dos números racionais contêm os números inteiros, que também contêm os números naturais. Os números reais é igual a números racionais unidos aos números irracionais. Ao colocar os números reais em uma reta, a origem será sempre o zero, ok? E à esquerda estarão os números negativos e à direita os positivos. Aí, conjunto dos números complexos. Ele é o mais novo, né, que foi criado. E foi criado para representar os números os números que não podem ser, que não são considerados, não são incluídos no conjunto dos números reais. Como, por exemplo, x, a equação x elevado ao quadrado é igual a menos 2. Sabemos que qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo. Então, não vai dar igual a 1, né? Então, o resultado não vai ser um número real, né? Então, consideramos assim um número imaginário, desculpa. E vai ser representado pela letra I no minúsculo. Aí por hoje é só isso, né? Eu ia colocar, como é a primeira vez que eu tô coisando, eu não sabia até onde colocar, porque tinha mais algumas coisas. Aí eu pensei que seria muito, né? Aí eu não coloquei mais. Mas na próxima, eu vou colocar intervalos, né, reais, e juro, essas coisas, que vai estar no plano. Aí eu só não coloquei aqui porque eu não sabia quanto tempo ia dar, né, se ia ser muito, se ia ser pouco, eu tava com medo de passar. Por hoje é só isso e obrigado pela atenção.